Meus amados, um grande abraço. Deus esteja cuidando de todos nós, abençoando a todos nós. É um prazer nós estarmos juntos. Cada vez que tenho o privilégio de pelo menos olhar o pastor Jamerson, eu fico contente. Só em saber que vou estar próximo a ele, eu já fico feliz. Ele é um dos pastores que a minha igreja ama muito e, por extensão, ama muito esta igreja. Também nós amamos muito o pastor Helder, nosso amigo do coração. Amamos muito a Igreja Brasil para Cristo e trazemos o abraço carinhoso da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja. Somos muito gratos por ter amigos assim, como o pastor Jamerson, o pastor Helder, a sua casa, a consciência cristã, de um modo geral, inteira. Como nos faz bem andar com amigos que para nós são instrução, ânimo e inspiração. Prazer estar com vocês. Eu viro o título do culto: Família e Oração, duas agendas nada fácil. Duas agendas complexas que todos nós precisamos todos os dias colocar na presença de Deus. Inclusive eu peço que todos orem pela minha família. A minha esposa teve que viajar de urgência para cuidar da minha sogra. A minha filha e eu estamos em Campina Grande, mas a gente fica lá e cá pedindo que tudo esteja bem. E tenho uma casa no Maranhão, passando também há alguns meses por aflições. Um irmão cuidando de um câncer. Outro irmão, ano passado, partiu para a eternidade. Uma luta muito grande. E a gente tendo que cuidar de longe e ao mesmo tempo tendo que estar perto. Família, um grande desafio. Mas graças a Deus, uma família que Deus nos ajudou com um pai e uma mãe, que foram para nós aqueles que nos regaram no joelho e na oração. 10 filhos, 10 genros e 10 noras deles, todos com Cristo, 38 netos, todos com Jesus, bisnetos nascendo para a glória de Deus, todos com Cristo. E isso tudo nasceu com um pai e uma mãe que faziam um caminho de 3 horas e meia de canoa a remo para não perder um culto de oração e nem uma escola bíblica. E a gente foi criado assim, indo e voltando. E quando voltava, ia pescando para pegar o almoço. De tarrafa. Os irmãos sabem o que é tarrafa? Aquilo que o pescador joga para dizer assim: Senhor, é agora ou não é agora? E aí nós íamos, depois da EBD, chegávamos em casa 3 horas, 3 e meia, para poder então fazer o almoço e esperar o próximo culto chamado de doutrina e oração. Igreja Batista do Rosário. Foi assim que nós somos criados. Vida devocional, culto devocional toda tardinha, nenhum filho podia estar longe no quintal, todo mundo no chão sentado, ali com a palavra de Deus e os hinos. Vem, visita a tua igreja. Ó, que belos hinos cantam lá no céu, chuvas de bênção. E às vezes nós perguntávamos assim: papai e mamãe, qual é o jantar? Essa palavra a gente aprendeu na igreja, porque a gente não sabia, era comer. Qual é o comer? Aí mamãe dizia assim para nós: é água. E vão para a rede dormir. Meus irmãos, eu não sei como era, mas a gente dormia. E no outro dia a gente acordava para ir para o colégio, com uma manga no papel de embrulho. Não sei se o pastor Eude conheceu o papel de embrulho. A gente não tinha nem aquele negócio da bolsa da escola, era papel de embrulho mesmo. Nossa família foi criada assim, na rocha, com Jesus. Mas isso
com muita oração, em qualquer adversidade. Eu não sei, eu sempre digo isso, eu não sei. Talvez tenha acontecido, eu nunca vi e nunca ouvi. Eu nunca vi eles reclamando. Eu só via minha mãe no quintal, às vezes, falando sozinha, perto da cerca. E a gente perguntava: mãe, a senhora estava conversando o quê e com quem? Ela disse: eu estava com Deus. Eu não sei o que é que ela dizia, só sei que a gente não ouvia. Quando a gente chegava perto, ela parava. E papai, às vezes, tempos e tempos no mar, para pescar e trazer para nós aquilo que chamava-se trabalho de meia. O trabalho de meia é quando não é nada do trabalhador e tudo que é colhido tem que ser repartido. A porção da canoa, a porção da rede, a porção do dono dos remos, do mastro. Eu sei que quando ele chegava com um cofinho de peixe salpreso. Você sabe o que é peixe salpreso? É aquele peixe que bota no sal e fica lá, até que o pescador volte. E aí aquele a gente comia mais ou menos umas 2 semanas, ele voltava de novo para o mar. E mamãe cuidando da gente o tempo todo, com oração, água e uma quitanda que vendia para nós do seu Raimundo, fiado. E tinha vezes que a gente ia comprar e dizia assim: eu não vendo mais não, que tem muita conta. Era assim que era a nossa casa. Atos 16, versos de 25 em diante. Interessante quando minha filha hoje liga para mim e diz assim: painho, o senhor pode me passar um Pix? Aí eu só me lembro de mamãe quando eu dizia: mamãe, do que a gente vendeu aí, dá para dar uma moedinha? Ela disse: dá não, vá vender mais. Hoje é tudo mole, né? Hoje é tudo bom. Naquele tempo, para ter a moeda na mão para devolver, tinha que trabalhar bastante. Hoje é só no Pix. E graças a Deus que tem para dar. Atos 16, de 25 até o 34. O texto da palavra de Deus diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém.
Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, que esta palavra, Senhor, ela faça ecos em nosso coração, e que nenhuma adversidade pela qual venhamos a atravessar nos tire, Senhor, a grandeza da oração e do louvor. Nos deixe, Senhor, numa posição de quem paralisado não tenha o que fazer, ou então faça o que não deva fazer. Que nós possamos, ó Deus, diante de qualquer dificuldade, qualquer dor, qualquer luta, qualquer problema, qualquer paredão da existência, nós possamos resolver, Senhor, glorificar o Teu nome, te exaltar e esperar confiante de que há uma esperança e há um poder de Deus que pode atuar no meio da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, esse texto tem como fundo de sua história a segunda viagem missionária, quando o Evangelho vai chegar pela primeira vez na Europa. E quando ali chega, ele vai chegar nesta cidade chamada Filipos. E quando chega nesta cidade, chega com uma grande adversidade, porque os missionários, Paulo e Silas, eles vão estar decididamente dizendo: nós vamos pregar a Cristo Jesus nesta cidade. E você conhece aqui as ocupações desses apóstolos, desses missionários. Eles vão encontrar 3 decisões a serem tomadas quando eles decidem pregar o Evangelho. Eles vão encontrar uma menina, eles vão encontrar uma mulher chamada Lídia e vão encontrar o carcereiro naquela cidade. Inclusive, vão ser os primeiros membros daquela igreja. Não se sabe ao certo se aquela menina, de fato, vai ser uma congregada, mas tudo tem a ver com razoavelmente podemos pensar que sim. E temos certeza que Lídia sim, porque a casa onde a igreja vai começar deve ser na casa de Lídia, com certeza. E o carcereiro e toda a sua casa, como também a casa de Lídia, vão ser as primeiras casas de oração e as primeiras famílias ali na cidade de Filipos a conhecerem o amor de Deus. E aquela igreja começa ali, naquela casa de Lídia, e junto com a casa do carcereiro, o Evangelho vai começar a prosperar naquela cidade. Mas olhe que coisa impressionante que aqui vai acontecer depois de uma surra pública, depois de uma maldade exposta, depois de uma situação onde eles são lançados no cárcere. E olhe só que coisa extraordinária de se olhar. Eu não estou falando do terremoto, porque o terremoto a gente vai ver depois. Que coisa extraordinária acontece quando eles são surrados, eles são levados ao sangue no seu corpo, eles são feridos, eles são machucados, eles ficam todos os dois dolorosos, apanham sem justa causa, apanham porque pregam o Evangelho, e agora eles são levados para o cárcere e são vigiados pelo carcereiro. Olhe que coisa extraordinária acontece. O texto bíblico diz que perto da meia-noite eles estão lá no cárcere, mas o que eles estão fazendo dentro daquele cárcere? Eles estão, diz aqui o texto, eles estão
orando e cantando louvores a Deus. Eu acho isso impressionante. Eu acho maravilhoso o fato deles estarem perto da meia-noite, tomando a decisão de, não obstante a tudo que estão sentindo no seu corpo, moscas provavelmente sentando nas suas feridas, o sangue coagulado, os músculos retidos e doendo, a vida como que numa posição de talvez escolher reclamar, mas eles estão ali fazendo uma decisão de dizer assim: nós não vamos reclamar do nosso Deus, e nós não vamos pedir que Deus castigue os nossos algozes. Silas, nós vamos fazer uma outra coisa. Nós vamos aproveitar o silêncio da noite, nós vamos aproveitar essas adversidades, nós vamos aproveitar essas dores, nós vamos aproveitar esse instante, esse momento de aflição, nós vamos aproveitar essa ocasião, nós vamos aproveitar enquanto cada osso nosso está doendo, as surras que pegamos estão amargando, os açoites estão ardendo, nós vamos orar e cantar louvores a Deus. E quando eles tomam essa decisão de modo fervoroso, é assim que Eugênio Peterson interpreta, de modo fervoroso eles oravam e cantavam louvores a Deus. Enquanto eles tomam essa decisão, eu posso imaginar o que todos aqueles presos podiam estar imaginando e pensando: são loucos, coitado deles, como é que diante de tanta adversidade, como é que diante de pés no tronco, de sangue escorrendo e endurecido no seu corpo, como é que diante de tanta pressão, de tanta dor, de tanta oportunidade de reclamação, de murmuração, eles estão fazendo isso? Não podem ser normais, mas eles estão fazendo isto porque resolvem exaltar e santificar a santidade, a grandeza de Deus em meio a todas essas circunstâncias. E quando eles começam a cantar e exaltar o nome do Senhor, é interessante que os outros presos param, e os outros presos começam a escutar aquilo que está sendo orado e aquilo que está sendo cantado. Meus irmãos, eu não vejo coisa mais extraordinária do que isso no começo deste texto. Eu me lembro de coisas como essas, quando um ladrão entrou em nossa casa. A nossa casa não tinha janelas, não tinha porta, tinha só estrutura, mas não tinha nem uma coisa para impedir que ninguém entrasse. Era uma casa tão pobre que tinha só as marcas das janelas e das portas, e nós ali botávamos as redes e dormíamos. E nós tínhamos, papai tinha algumas ferramentas que ele trabalhava na roça, e alguns remos com os quais nós íamos para a igreja e voltávamos da igreja. E um ladrão, um cara, achou de entrar e ainda tirar o que era isto tudo que nós possuíamos. E aí o nosso vizinho da frente da nossa rua, ele disse assim: seu Lino, o senhor quer que eu faça o que com esse homem? Aí papai disse assim: não, eu não quero que você faça nada, eu vou fazer uma coisa melhor com ele. Eu vou todos os dias da minha vida orar por esse homem, para que Deus fale ao coração dele, e ele possa trazer meus remos, porque eu não tenho como comprar outros. O meu machado, a minha enxada, o meu facão, que são as únicas coisas que eu comprei com tanto sacrifício para poder trabalhar, e ele entra e leva. Eu vou orar por ele, eu vou fazer melhor do que o que você quer fazer, que é persegui-lo, que é dar uma surra, que é mandar fazer algum mal para ele. Eu vou fazer o bem por ele, todos os dias nós vamos orar por ele. E meus irmãos, pasmem, um dia nós estávamos no culto de oração, e entra um homem, pastor Capitolino estava pregando, pastor da primeira igreja batista de São Luís, e ele estava pregando, e entrou um cara lá no culto, e quando ele entrou, ele não sentou, ele passou direto
pela porta e veio até o púlpito. E ele ficou perto do pastor Capitolino, e o pastor Capitolino ainda pregava a mensagem. E ele ficou perto, e quando o pastor Capitolino terminou, que fez o apelo, ele disse assim: eu quero entregar minha vida para Jesus e quero contar aqui uma coisa para esta igreja. Aqui nesta igreja tem um crente que eu roubei as coisas dele, e eu quero devolver também as coisas que eu roubei da casa dele. E papai olhou para a mamãe assim, e a gente naquele tempo ficava todos os filhos sentadinhos, um pertinho do outro, porque se o menino corresse, a mãe dava uma apertada no couro. E aí papai disse assim: olha só, o homem que levou as nossas coisas, ele está dizendo que vai devolver. Aí mamãe começou a cantar o hino: chuvas de bênçãos teremos, chuvas de bênção dos céus. Aí o pastor Carmen disse assim: irmã Adelina, foi na sua casa que ele fez isso. Irmã, a sua resposta de oração chegou. Meus irmãos, quando nós temos oração no meio da adversidade, quando nós temos o nosso sangue escorrendo, endurecido em nossa pele, moscas vindo sobre as nossas feridas, frio, com dor, nos passando e perpassando o nosso corpo, muralhas e adversidades encostando, e nós resolvemos orar e cantar louvores a Deus, exaltando a santidade do Senhor, a grandeza do Senhor, honrando o Senhor. As outras pessoas hão de escutar, e Deus há de responder às nossas orações, e vai fazer falar e parar aquilo que haverá de ser falado, e vai parar aquilo que haverá de ser parado. Quando nós estamos sofrendo, você pode saber disso, não é fácil cantar louvores a Deus no meio da noite. A gente tem vontade de blasfemar contra Deus, e a gente tem vontade de ter inveja do outro que não está passando pela mesma barra e pela mesma aflição. Mas Deus inspira canções de louvor durante a noite. Lá no livro de Jó, no capítulo 35, versículo 10, diz assim: quando a situação piora, as pessoas pedem socorro, suplicam para que não sejam maltratadas, e no entanto não perguntam: onde está Deus, meu Criador, aquele que me dá canções durante a noite? Deus é capaz de dar uma canção em meio a uma inquietação, em meio a uma pergunta, em meio a uma dor, em meio a um sofrimento, em meio a um peso de alma, em meio a uma luta, em meio a uma aflição, em meio a uma tristeza de alma, em meio a uma dor que amargura o coração da gente. Quantas vezes eu não já atravessei isso em toda a minha vida, mas todas as vezes que isto veio à minha casa, à minha família, eu sempre me lembro da minha história de vida, e sempre me lembro de um pai e de uma mãe que jamais tiveram de reclamações no coração esse espaço, mas sempre louvaram a Deus em meio a qualquer adversidade, em meio a qualquer luta, em meio a qualquer dor. Eu me lembro que quando nós éramos pequenos, nós éramos 7 homens e uma menina. Mamãe só tinha uma menina naquela época, uma menina de 7 anos. A bichinha nunca tinha comido bombom. Bombom lá em casa era coisa que a gente só ouvia falar. E essa menina foi para a cidade para visitar minhas tias, e ela chegou lá e ela encontrou um vidrinho de comprimidos doce, uma coisinha que não era bombom, mas era doce. Ela começou a comer aquilo escondido o dia todo. E essa menina comeu aquilo, comeu. Quando deu de noite, essa menina começou a ter febre. Passou tão mal aquela noite que na manhã seguinte faleceu. Naquele tempo chamava que ela morreu estupurada, de tanto comer, e fez mal a ela aquele remédio. E mamãe estava no interior,
4 horas de viagem praticamente para poder chegar a essa notícia. E quando mamãe recebeu a notícia, através de uma mulher que não soube dar a notícia, essa mulher chegou no porto e saiu correndo para a fonte, gritando pelo caminho da fonte, dizendo: Adelina, Adelina, a tua filha morreu, a tua filha morreu. E quando aquela notícia chegou perto da minha mãe, mamãe lavando roupa, mamãe se levantou da fonte, e mamãe se lembrou de 2 versículos da palavra de Deus. O primeiro foi: eis que o Senhor leva o justo antes que venha o dia mau. E o segundo foi: as coisas que agora eu faço tu não compreendes, tu compreenderás depois. Mamãe se levantou da tábua da fonte, com coragem, com fé, fez o caminho, atravessou 3 horas e meia de barco e fez o enterro da sua filha. E chorou, mas chorou como Davi chora quando chega perto de Ziclag. Chorou até não ter mais força de chorar. E depois o Senhor deu a ela 3 filhas: Lucileia, só nome bonito, Maria de Jesus e Maria José. Essas meninas deram para minha mãe agora, depois, mais tarde, deram para a mamãe 6 netos, 6 meninos crentes, 6 meninos para a glória de Deus. Mamãe faleceu, tendo esses meninos todos ao redor dela, para a glória de Jesus. Por quê? Porque quando nós estamos passando por alguma aflição, não é fácil cantar louvores a Deus no meio da escuridão, mas Deus inspira canções de louvor durante a noite da nossa alma. Só Deus faz isso. Só Deus pode fazer isso. Spurgeon dizia que qualquer tolo é capaz de cantar durante o dia. Qualquer tolo, qualquer um de nós assim, quando está tudo bem, canta para valer. Quando está tudo bem, qualquer um de nós sabe cantar. E qualquer um de nós sabe orar quando tudo vai bem. Mas ele diz: é fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do sol, mas o cantor habilidoso consegue cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as notas. Os cânticos durante as noites vêm somente de Deus, não se encontra ao alcance dos homens. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. Eu digo a vocês que oração e louvor são armas poderosas para fazer a gente enfrentar quaisquer batalhas e quaisquer adversidades. Segundo Crônicas 20, esse texto foi hoje a minha meditação. Josafá, rei de Judá, estava lá e orou a Deus, aqueles pelos quais Deus disse para Israel no começo da caminhada: não mexam com eles, porque eles são de Esaú. Passem, mas não mexam com eles. Depois eles se voltam e dão a paga: nós vamos enfrentar vocês aí de Judá e nós vamos arrasar vocês. Josafá vai a Deus e diz assim: ó Senhor, eles são milhares, nós somos apenas um pequeno exército, como nós vamos dar conta disso? Mas tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus de Israel. Isso está lá em 2 Crônicas 20, de 1 a 22. Claro que você não pode ler agora, mas pode ler em casa. E eu sei que quando o profeta de Deus diz a Josafá: pode ir, vá ao encontro deles, prepare o teu exército e vai para lá, porque essa batalha não é de vocês, essa batalha é do Senhor. O Senhor lhes dará esta vitória. E se você for ler, você vai ver o quanto Deus vai estar dando raio de luz para fazer com que essas notas das adversidades elas sejam iluminadas, elas sejam vencidas,
porque só quem pode fazer os cânticos durante as noites da alma e da existência é o Deus Todo-Poderoso. Oração e louvor são armas poderosas. Louvor é protesto. Louvor diante das circunstâncias como esta mostram Deus e a sua bondade. Louvor é algo que não faz tremer apenas uma cadeia, mas o louvor faz tremer o cosmos. Louvor faz tremer uma cidade na Grécia. E louvor faz com que apenas uma operação de Deus em nós faz a gente cantar louvores e orar no meio de uma prisão. Paulo e Silas, eles estão lá, pés amarrados no tronco, corpos dolorosos, uma situação que aparentemente é uma situação de incerteza. Os outros presos estão ali e num instante eles ficam perguntando: o que tem a ver isso com estarmos aqui esperando que daí venha alguma coisa? Não sabem eles que o que está por vir vai fazer tremer aquele chão, vai fazer quebrar aquelas grades, vai fazer romper aquelas correntes, e todas aquelas cadeias vão ser abertas, e eles vão ficar ali. Vou já lhes dizer que nem sair quiseram, porque o poder de Deus ali era tão grande em oração e hinos, que eles ficaram ali. Portanto, meu irmão, minha irmã, não menospreze a oração e não menospreze os hinos de louvor. Aquela devocional lá dos meus tempos de infância, que a gente gostava de dizer assim: ah, mamãe de novo, ah, papai de novo. E papai dizia assim: filho, isso aqui vai ser para a vida toda, viu? Isso aqui vai valer a pena. Isso aqui vai ajudar vocês aí para o resto da vida. E a gente pensava que era uma verbosidade. Mas hoje a gente olha para trás e diz: valeu a pena. Valeu a pena aquele culto, onde a gente cantava um hino, orava e ouvia a palavra. Aquilo está aqui no coração, aquilo está no sangue, aquilo não sai, aquilo está sendo passado de geração em geração. E hoje a minha filha, onde quer que ela esteja, na hora do culto, ela está ligada online. Painho, vamos orar, vamos cantar, vamos fazer nossa devocional. Estamos juntos. E até a Bíblia, minha filha nem tem ainda o netinho, nem me deu o netinho ainda, mas ela já comprou a Bíblia e disse: isso aqui é para os meus filhos. Eu vou fazer a mesma coisa que meu pai e minha mãe, meu avô e minha avó fizeram com meu pai, eu vou fazer com meus filhos. É uma beleza, meus irmãos. Não menospreze as orações, não menospreze os cânticos. Entenda, uma das melhores coisas para você curar corações feridos, dolorosos, é esse levantar no interior da presença de Deus e fazer a verdadeira oração. O salmista disse: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti eu cantarei louvores. Na presença das correntes, na presença das cadeias, na presença dos limites, na presença das adversidades, na presença de quaisquer muralhas, cantarei louvores a ti, Senhor. Às vezes a gente deixa, meus irmãos, hoje em dia de vir à igreja, porque a gente está com uma tristeza, a gente está com uma enfermidade, a gente está fustigado por uma luta, a gente está angustiado, a gente está chateado, a gente está cansado, a gente está pressionado, a gente está desanimado, afadigado. Queridos, entenda, o louvor é a melhor saída, a oração é a melhor resposta para quaisquer adversidades. No meu tempo de casa, no meu tempo de família, um estava doente, papai dizia assim: fique um com o doente, os demais vamos à igreja. Hoje, se um está doente, isso na minha igreja é assim, não sei se aqui é assim também, pastor Jânio.
Na minha igreja, se um está doente, todo mundo fica dizendo: pastor, a gente está com um menino aqui doente. Aí eu digo: então vem os outros. Não, pastor, tem que ficar aqui, todo mundo em casa. Né? No meu tempo não era assim não. Um estava doente, ficava um com o doente, e os outros entravam na canoa. 3h30 de viagem, meu filho. Escola bíblica dominical, culto de oração. Tem que estar na igreja. Está com problemas, está com adversidades, está com uma enfermidade, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do nosso Deus. Orar pelo doente, orar para que Deus o cure, orar para que Deus o restaure, orar para que haja ânimo e fervor dentro da família. O povo de Deus é aquele que ouve a palavra de Deus, e quando canta louvores e faz orações, a presença do Senhor está sendo escolhida como a presença que tudo resolve. E quando a gente fica encurujado, a gente está, em outras palavras, dizendo: não, quem manda aqui são as circunstâncias. Mas o povo de Deus não é mandado pelas circunstâncias. O povo de Deus é governado, dirigido pelas oportunidades que o Senhor derrama sobre a sua igreja. Então, quando você tiver uma luta, quando você tiver uma adversidade, quando você tiver uma causa, um problema, uma questão, você tem que botar essas coisas no lugar delas, e você tem que dizer assim: minha casa e minha família tem um dono, tem um Senhor, e não é a circunstância que é o dono da minha casa. O dono da minha casa é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o primeiro na minha agenda de adoração, de oração e de louvor. A gente tem uma dificuldade de, quando tem uma adversidade, a gente dá lugar à adversidade. Paulo e Silas estavam aqui com todas as oportunidades de dizer assim: agora é hora de calar, agora é hora de ficar aqui perguntando por que a gente veio pregar o Evangelho na Europa, por que a gente está fazendo aqui o bem e passamos por isso, Senhor, qual é a tua? Mas não, ele diz assim: viemos tirar o demônio de uma menina, em nome de Jesus saiu. Viemos pregar o Evangelho para uma mulher que estava na beira do rio. E você sabe por que Paulo foi ao rio? Porque havia certamente ele buscou ali uma sinagoga. 10 homens, não tinham 10 homens ali piedosos. Então ele se lembra que havia uma tradição em Israel, que quando não tinha sinagoga, era bem possível que alguém estava à beira do rio, junto aos rios da Babilônia. Nos assentávamos e lembrávamos de Sião. Vamos à beira do rio, Silas. Vamos lá, Lucas. Vamos ver, talvez tenha gente lá. E havia também uma outra história. É melhor dar a lei ao lixo do que ensinar a palavra de Deus a mulheres. Mas Paulo não pensa assim. Paulo diz que as mulheres são mulheres preciosas, e elas podem ouvir a palavra de Deus. Essa mulher foi encontrada na beira do rio. Ela era uma mulher temente, mas era uma mulher que precisava do Evangelho de Jesus. E diz lá o texto aqui, de Atos 16, de 11 até o 15, que ela ouviu tudo quanto Paulo falou, e ela foi impactada pelo Senhor, e o Senhor lhe abriu o coração para que ela viesse a crer. Ela creu, e toda a sua casa também creu no Evangelho de Cristo. Resolvido o problema dela, eles são presos, são levados à praça, são surrados, são ameaçados, e bem que poderiam agora olhar para os céus e dizer: por que, Senhor? Mas não fizeram isso. Poderiam desanimar, poderiam estar zangados com Deus, mas não assim o fizeram. Tão somente eles oram e cantam louvores ao Senhor. Cantar e orar é a saída certa, é o olhar correto, é ficar na decisão de crer em Deus,
em qualquer situação. Mais tarde, Paulo escreveria uma carta para essa igreja e diria para ela assim: vocês devem se alegrar em qualquer situação, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos do Senhor. E aquela igreja sabe que isso não é brincadeira. Paulo não está dizendo uma coisa que é apenas uma porção de palavras para incentivar ânimo que aquela igreja não estava conseguindo ter. Não, eles sabem que Paulo é assim, porque Paulo esteve lá e ficou numa prisão, e ainda numa prisão, com pés e mãos acorrentados, grades, sofrimento. Ele sabia que a alegria no Senhor não depende do que passamos, mas depende de como cremos. E ele creu em Deus, cantou e orou perto da meia-noite. E assim, meus irmãos, nós somos convidados a, em toda e qualquer circunstância. Eu não posso aqui saber o que você está passando. Eu não tenho a ideia do que seja a tua situação. Eu não tenho a compreensão do tamanho, da largura do que você está enfrentando neste momento. Mas eu quero encorajar você a entender que qualquer que seja a tua situação, esta situação ela é um convite para que você fique de joelhos na presença de Deus, para que você vá à sua casa, vá à sua família e diga: vamos orar, vamos cantar louvores ao Senhor. Meus irmãos, quão valoroso e quão tremendo e quão maravilhoso é quando um pai, uma mãe, filhos estão à mesa do Senhor. Eu gosto muito do Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como eu vejo aí o meu pai, bem-aventurado, nunca teve nada a não ser o temor ao Senhor. Meu pai, quando eu vim para o seminário, 1981, rodoviária de São Luís, ônibus Princesa do Agreste, a minha mãe arrumou uma lata de Neston. A gente nunca soube o que é comer um Neston. Mamãe arrumou uma lata de Neston com uma irmã da igreja. Ela matou uma galinha, botou a galinha toda na lata de Neston, botou uma farinha em cima, amarrou com um paninho. Até hoje eu tenho esse paninho em casa. E só disse assim para mim: meu filho, Deus te abençoe. 30 horas de viagem, tudo que eu trabalhei, pastor, eu trouxe no meu bolso, não deu nem para pagar a inscrição do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, que era ganhando e ajudando meu pai, minha mãe, meus irmãos. Vim embora, meu pai me levou para a rodoviária. Meu pai só disse assim para mim: meu filho, a única coisa que eu posso te dar é um abraço e uma oração. Deus te abençoe. Meus amados, um pai que teme ao Senhor é tudo para uma casa. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. É isso que a nossa casa precisa. A nossa casa não precisa de pais que dão tudo para seus filhos e não vão a Deus pelos seus filhos. Não precisa de mães que mimam seus filhos, mas não sabem chamá-los à oração. Não sabem cantar um hino em seus ouvidos na hora da dor ou na hora da alegria. Pais e mães que servem a Deus são os esteios de uma casa que vai ter a mãe como uma árvore frutífera, os filhos como galhos de uma oliveira. Eis que assim é abençoado o homem que teme ao Senhor.
seus filhos em torno da sua mesa, a sua mulher feliz dentro de casa, como uma oliveira que sempre é viçosa, sempre é bonita, sempre é linda, e não importa se tem roupa, se tem perfume, se tem brinco, se tem vaidades as mais diversas. Mulher linda é mulher que está amparada e cuidada e abençoada pelo Senhor, porque o homem está ali na presença de Deus. Seus filhos com ela na presença do Senhor. Ah, meus amados, em vez de você ficar aí amargurado, em vez de você ficar reclamando, em vez de ficar azedando o seu coração e contorcendo em sua alma, cheio de mágoas, nessa bolha de existência que não faz sentido, faça uma coisa diferente. Cante e ore a Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Você já sabe o que acontece depois, né? Depois que a coisa menor acontece, Deus faz com que a resposta da oração chegue. Porque o mais bonito para mim ali é eles cantando e orando, cantando e orando, cantando e orando. E Deus não despreza quem canta e ora. Tudo quebra, tudo arrebenta, tudo chega. E aqueles presos ali ficam ali. Parece que o terremoto aconteceu e eles disseram assim: para nós não interessa o terremoto, para nós interessa o que eles estão orando e cantando. A gente fica aqui. E o carcereiro lá, preocupadíssimo: cadê o povo? E ele, quando vê tudo destruído, tudo demolido, ele aí quer pegar uma espada e quer se matar. Mas nisso Paulo diz assim: não faça isso. Venha para cá, venha para junto de nós. Aí quando ele chega, que ele vê aquele espanto, hino sendo cantado, oração sendo feita, todos os presos ali reunidos pela glória e pela presença de Deus. Se tivesse mais tempo a gente ia contar essa história. Quando ele vê isso, ele diz assim: vem cá, deixa eu conversar com vocês aqui fora. O que está acontecendo aí? Ninguém saiu, ninguém fugiu, tudo solto. Aí Paulo diz: não, ninguém quer ir embora. Todo mundo quer aqui orar e cantar hinos. E você quer se matar por quê, rapaz? Todo trêmulo, todo agoniado, todo suado, preocupado com o que Roma vai fazer com ele, preocupado se os deuses de Roma vão se irar contra ele, cheio de culpa, porque ele estava prendendo os missionários que agora ele viu que são instrumentos do Deus Todo-Poderoso. Calma, rapaz. E quando ele é acalmado, ele diz assim: o que eu devo fazer para ser como vocês aí todos? E Paulo diz assim: creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo você e a sua casa. Esse homem se arrebenta, crê em Jesus. Ele diz assim: vamos lá para casa. Vamos lá para casa. E eu não sei como você entende o texto, mas parece que ele deixa todo mundo lá. Ele que era para vigiar os presos, agora leva Paulo e Silas para casa, deixa os presos lá, ninguém sai para lugar nenhum. Todo mundo parece continuar cantando e orando, enquanto Paulo e Silas vão para a casa dele, pregam o evangelho para todo mundo se converte, são batizados. Depois Paulo e Silas voltam para a cadeia. Não sei se você percebeu que Paulo e Silas não ficam na casa dele, voltam para a cadeia. E depois é que Paulo e Silas dizem assim: agora manda os caras vir buscar a gente, porque aqui tem crente, viu? E quando tem crente no meio, tem que ter respeito.
Quando tem crente no meio, a gente tem que valorizar crente, viu? Diz aí para esses caras de Roma aí que a gente não é qualquer um não, a gente é servo do Deus Todo-Poderoso. E aqui nós vamos deixar uma igreja, viu? Aqui vai ficar a Lídia, vai ficar o carcereiro. O Crisóstomo diz que esse carcereiro tem por nome Estéfanes, que está lá em 1 Coríntios capítulo 16. Se isso é verdade, e você puder dar uma lidinha, você leia 1 Coríntios 16, que você vai encontrar lá um cara chamado Estéfanes, um dos primeiros convertidos da Acaia. Aí você vai se arrebentar de alegria, porque se for mesmo isso, esse camarada é grande naquela igreja, grande servo de Deus. E aí, meus irmãos, os caras vêm e dizem assim, e Paulo diz assim: vocês sabiam que a gente é cidadão romano? E vocês bateram na gente, surraram a gente. Agora tenha respeito aqui com o carcereiro, com Lídia, porque aqui vai ficar uma igreja, viu? Evangelho é coisa séria, não brinque com o evangelho. Considerem crentes. Aqui vai ter uma igreja de Filipos, primeira igreja batista ou Brasil para Cristo, eu não sei, né? Vai ficar uma igreja aqui. Considerem essa igreja, respeitem essa igreja. Nós somos o mesmo povo. Paulo e Silas aqui, Lucas, nós somos o mesmo povo dessa igreja. Vocês tratem bem esse pessoal, porque esse pessoal sabe cantar e orar. E quando o povo de Deus canta e ora, não somente eles são abençoados, mas todos os que estão em torno deles, vizinhança, parentes, amigos, todo mundo, viu? Presta atenção, porque o nosso Deus, Ele quebra cadeias, Ele faz chão tremer, Ele faz a Grécia tremer, Ele faz uma cidade tremer, e Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser na hora dele. Fiquem atentos. Eu acho muito bonito esse final desse texto, quando Paulo dá essa chamada, e Paulo então diz isso para eles. Gente, o louvor liberta, a oração é restauradora da alma, traz o arco-íris de Deus, antes que o trovão e antes que as tempestades caiam. Comece a orar melhor, comece a orar com mais intensidade, comece a orar na sua casa, com seus meninos, com suas meninas. Volte a fazer isso, porque essa geração, ela desaprendeu a orar, e ela desaprendeu a cantar. Ela não canta mais, ela ouve canções, e isso é diferente. Eu aprendi com minha mãe a cantar na beira do rio, a cantar na canoa, a cantar no quintal, a cantar nos caminhos, a cantar na fonte, a cantar em todo lugar. Quando você canta, você louva e exalta a Deus. A gente não é uma geração mais que canta, e muito menos uma geração que ora, e a gente precisa levar isso a sério. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde. Amém, meus amados. Amém.